Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Maíra Mônaco, eu sou advogada no Brasil e em Portugal, com atuação em direito de imigração, e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre todos os requisitos e trâmites do visto D7, que é o visto direcionado para os religiosos, os aposentados e aquelas pessoas que possuem rendimentos próprios. Vamos lá? Esse visto D7, ele é direcionado para três categorias diferentes de pessoas. Aqueles que são religiosos, ou seja, que vão vir para Portugal para abrir uma igreja, para estar à frente de alguma igreja que já está devidamente aberta aqui em território nacional. Pode ser também direcionado para as pessoas que já são aposentadas e possuem os rendimentos, possuem a sua aposentadoria mensal de forma comprovada. Ou, por último, pode ser direcionado para pessoas que possuem rendas passivas. E aqui, quando a gente fala de rendas passivas, são aquelas rendas que você recebe sem precisar trabalhar, ou seja, sem ser de forma ativa. Você recebe sem precisar fazer nada, né? Em outros termos. Então, são os casos de valores que você recebe de aluguéis de imóveis, de alguma participação de lucros em alguma empresa que você seja um sócio nominal, enfim, tem algumas possibilidades da gente englobar dentro dessa parte dos rendimentos passivos. O ponto principal aqui desse visto é comprovar os seus rendimentos, seja por meio da instituição religiosa que está contratando os seus serviços como religioso, ou seja por meio da comprovação da sua aposentadoria ou dos rendimentos mensais. Aqui, o fator-chave, o ponto-chave é comprovar que os seus rendimentos são mensais e estáveis. O que importa é que você comprove que recebe mensalmente, de forma estável e constante, o valor mínimo do salário mínimo português, que atualmente, nesse ano de 2026, está em 920 euros. Esse é o valor mínimo, não pode ficar abaixo, porque senão seu visto vai ser indeferido. Então, se o valor do seu salário enquanto ministro religioso, ou o valor da sua aposentadoria, ou o valor que você recebe de rendas passivas, quando a gente converte o valor de reais para euros, dá o valor igual ou superior aos 920 euros, que é o valor atual do salário mínimo português, então pronto, a gente já consegue iniciar a solicitação do visto D7 para Portugal. Dentre os requisitos principais para a solicitação desse visto, os documentos principais que a gente precisa ter e organizar é ter o passaporte válido, ter os antecedentes criminais com a apostila de AIA, ter o PB4, que é o seguro médico gratuito do acordo entre Brasil e Portugal, e você precisa comprovar os seus rendimentos e que são periódicos, mensais e estáveis. Então, no caso dos ministros religiosos, comprovar o quanto que vai receber do salário, comprovar o valor relativo aos seus rendimentos enquanto ministro religioso na instituição. No caso dos aposentados, comprovar os documentos relativos à aposentadoria, o valor que recebe, comprovar que é aposentado. E, por fim, em relação às rendas passivas, comprovar por meio de documentos o valor que recebe mensalmente dessas rendas passivas. Então, por exemplo, no caso de aluguéis, comprovar por meio dos contratos de arrendamento, as declarações de imposto de renda, enfim, vários documentos que a gente pode juntar para comprovar os recebimentos periódicos e mensais em cada um desses três casos, ok? Outro requisito para a solicitação desse visto, que a gente precisa apresentar junto na solicitação para o consulado, é que você já possui a disponibilidade dos meios de subsistência para um ano. Então, quando a gente fala do valor do salário mínimo, a gente tem que comprovar que você recebe mensalmente esse valor de forma estável, né? O valor mínimo, ou mais do que isso, de forma estável, regular, mas a gente também precisa comprovar que você já tem a disponibilidade desse dinheiro para um ano, ou seja, 12 vezes o salário mínimo português. E aqui é onde a gente tem encontrado a dificuldade atualmente, porque exige-se que esse dinheiro já esteja em euros em uma conta aqui em Portugal. Porém, temos tido muitas dificuldades em abrir contas para estrangeiros nos bancos aqui em Portugal. Está cada vez mais difícil conseguir a abertura dessas contas, ainda que a gente fale que é para a solicitação do visto. Em alguns casos, em alguns consulados, tem aceitado a comprovação desse valor por meio de bancos digitais, tá? Então a gente precisa, aqui fica um alerta, antes de solicitar o visto, a gente precisa entrar sempre em contato com o consulado responsável, ou seja, o consulado onde você vai apresentar
a sua solicitação, a sua documentação para análise, para questionar como que eles estão aceitando a documentação ou esse requisito de forma específica. E por fim, você também precisa comprovar o seu alojamento, onde você vai permanecer aqui em Portugal. E esse alojamento ele pode ser comprovado já por meio de um contrato de arrendamento, por um termo de responsabilidade assinado por quem já mora legalmente aqui em Portugal, ou também por reserva em hotel, por exemplo. Aqui eu volto a falar o que eu falei no item anterior. A gente sempre, antes de solicitar o visto, vai fazer uma pesquisa prévia com o consulado para verificar qual que está sendo a postura atual, ou como que eles estão aceitando esses documentos que são os que acabam tendo maiores dificuldades e também é comum deles mudarem o entendimento. Então, muitas vezes a gente aplica um visto tá de uma forma e daqui a alguns meses eles já mudam e passam a aceitar de outra forma, ok? Então, sempre a gente tem que ter cuidado na organização da documentação, porque quanto mais organizado e mais completo tiver, menor a chance do visto ser indeferido e ter ali atrasos ou despesas na solicitação do seu visto. Em relação ao visto D7, ele permite com que você trabalhe sim em Portugal. Então, por mais que você seja aposentado ou tenha rendas passivas no seu país, ou por exemplo no Brasil, nada impede que, estando em Portugal, você trabalhe ou abra o seu negócio aqui, ok? Isso não é impeditivo. Outro ponto, o visto D7, ele permite o acompanhamento familiar. Então, se você é casado, casada ou tem filhos, é possível fazer o visto de acompanhamento familiar para a família vir já junto de forma regularizada. Mas atenção, quando a gente fala do visto de acompanhamento familiar, a gente sempre tem que lembrar que o visto de acompanhamento familiar, eles são vistos individuais. Apesar de irem todos juntos, eles são vistos individuais, com seus formulários, com seus documentos específicos. E o ponto principal é a comprovação dos meios de subsistência. Se para o visto D7 a gente sempre fala do valor mínimo do salário mínimo português vigente, que atualmente está 920 euros, quando a gente fala do visto de acompanhamento familiar, a gente sempre tem que fazer a continha básica, que é a conta prevista na legislação de Portugal, que é o quê? Sempre o salário mínimo português para o titular do visto, 50% para o cônjuge companheiro e 30% para cada filho. E isso a gente precisa comprovar que recebe mensalmente e também ter a comprovação dos meios de subsistência já para um ano, ok? Então, sempre precisa seguir essa regrinha. Uma vez que você já apresentou toda a documentação, os formulários preenchidos, foi aprovado o seu visto, então você vai receber o seu passaporte com o adesivo, a vinheta do visto, e esse visto ele vai ter a duração de 120 dias, ok? Porque o visto ele é para você entrar legalmente em Portugal e ter direito a obter a sua autorização de residência perante a AIMA já aqui em Portugal. Via de regra, os vistos emitidos pelos consulados já vêm com agendamento na AIMA. Mas pode acontecer do visto vir sem agendamento, ok? Mas não se desespere que é possível a gente solicitar o visto, o agendamento na AIMA, no caso do seu visto, se o seu visto for emitido sem o agendamento, ok? A AIMA tem um portal online que a gente consegue fazer essa solicitação. E uma vez que você tem o seu agendamento na AIMA, você vai presencialmente para apresentar a documentação atualizada, tirar fotos, impressões digitais, para então poder receber o seu título de residência. E é esse cartão, esse título de residência que vai conferir para você a residência legal em Portugal, para você poder trabalhar, para você poder morar, fazer a troca da sua carta de condução, solicitar o número do utente e poder manter a sua vida aqui em Portugal. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E se você quer entrar em contato comigo ou com o nosso escritório, aqui na descrição tem o nosso site, o nosso e-mail e também o WhatsApp do escritório. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!